Mas o programa hoje, ele é o que você quer que ele seja, assim, o que você imaginou. Você tem sonho, se você pudesse melhorar alguma coisa, você melhoraria o quê? Qual Eu é o acho que teu ele veio. intuito de fazer o programa, assim? É. Eu acho que ele veio só melhorando. Cada vez mais eu fui me sentindo mais próximo do que eu acho que a gente pode fazer. Agora acabou. Ele deixou de ser diário. Ano que vem vai ser semanal. Não é Olha, ruim, por um lado, porque vai para um horário melhor. Porque se você me perguntasse o que eu mudaria no programa, o horário. É um crime Uhum. botar os programas que a gente põe, todo respeito à programação da Globo. É um crime botar um programa a 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Um programa que seria competitivo, como se provou competitivo, às 11 da noite. Quando entrou 11 da noite, 11h30, em edições especiais, foi super bem de audiência. Então, assim, o que eu vou me queixar sempre foi um programa mal explorado por causa do horário. Uhum. E, sem dúvida, no Globoplay a pessoa tem a possibilidade de ver de novo? Tem, mas é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Agora, então, assim, eu estou justamente num fim de era da minha vida. Foram 9 anos de programa, agora ele deixa de ser diário, vai ser semanal, eu vou dar uma turbinada no formato, ficar uma coisa um pouco mais próxima de um Saturday Night Live, guardadas todas as proporções, né? E vamos nessa, e vamos nessa. Eu tô feliz com a trajetória, mas vai deixar saudade, tomara. pô, Zé, que manda aí. surpresa. Bom, tô curioso com esse. Fala aí, Zé, talvez aí. O Pedro, voltando para a Isabel, acho que uma passagem que me surpreendeu no livro foi a história dela durante a pandemia, né? A mobilização que ela fez e tal. Conta um pouquinho pra gente, que para mim foi uma surpresa o papel dela naquele momento, né? É, a Isabel, ela e tanta gente ficou muito chocada com Bom, primeiro, muita gente ficou chocada com a eleição do Bolsonaro, com o Brasil desejar o Bolsonaro. Até aí, eu estava achando, olha, essa foi a escolha, o Brasil precisa viver isso, está certo, vai ser um governo de direita. Não achava que se encaixava em qualquer rótulo de extrema-direita. Extrema é quem não participa do jogo democrático. Quem participa do jogo democrático já não é extremo. Depois, a gente foi ver que as intenções eram outras. Mas eu achava que tínhamos que passar por aquilo, infelizmente. Aí, quando vem a pandemia, aí eu estou falando de mim para falar do que a Isabel sentiu, porque eu sei que foi semelhante. Quando veio a pandemia, foi assim como se a gente entrasse numa guerra e o nosso líder se aliasse com os inimigos, com os invasores. Foi a postura. Porque o Bolsonaro pode ter virtudes, deve ter virtudes reconhecidas por tanta gente, mas ele não é um líder. Ele é um chefete que vive de conflito. Ou sem conflito ele não existe. E, e aí, naquela hora que qualquer um que estivesse na presidência seria reconhecido como uma liderança contra um vírus invasor, contra uma guerra viral, contra um inimigo letal. Cara, nessa hora o cara entrega o país ao invasor. Ali, isso foi muito revoltante. Então, Isabel, como eu e tanta gente, ficou muito revoltado com a atitude dele na pandemia, atitude criminosa. Eu acho que ele está preso por outros motivos, mas ele deveria estar preso pelo que ele fez na pandemia. Aquilo ali é motivo de prisão. Aí acontece que tem a morte de uma criança, uma dessas histórias terríveis do Rio de Janeiro, que de repente a polícia acerta uma criança. Tem aquela morte do menino que foi arrestado pelo carro, que uma coisa terrível. E o Casagrande pirou, ficou assim muito, muito mexido e revoltado e triste, desesperado pela morte desse menino. E aí ele procurou a Isabel, porque
porque o Casa tem isso, ele fala assim, quando eu não sabia o que fazer, quando eu não sei o que fazer, que lado eu preciso tomar, o que a Isabel faria? Aí ele procurou a Isabel e eles juntos fizeram esse movimento de organizar atletas, intelectuais, artistas num movimento, digamos ali, de resistência, enfim, de sociedade civil, para, em nome dos ideais que sempre a moveram, né, da democracia. Eu estou tentando aqui me lembrar o nome desse movimento que eles organizaram. Foi a primeira vez que a Isabel, de fato, se engajou numa organização assim institucionalmente ativa. Ela sempre falava muito, ela sempre foi muito arredia a filiações partidárias. Ela fazia política fora dessas estruturas. Mas nesse momento ela se juntou e foi fundamental para a organização daquilo. O que aconteceu? Ela ganhou a proeminência inevitável daquele momento e quando o Lula ganhou a eleição e foi fazer a... Desculpa, vocês lembraram o nome aí da... Esporte para a Democracia, não era isso? Acho que sim, isso. Eu estava procurando aqui, mas não vou achar agora. Tem que ver E aí, não, e aí veio CPI, de né? todo. E aí todo mundo se engajou, porque Chico Buarque, os suspeitos de sempre, né? Juca Kfouri, Chico Buarque, José Trajano, aquela turma. E aí a Isabel, pela primeira vez, ela ia entrar na política. Quando o Lula começou a montar o ministério dele, ela era o nome para o Ministério dos Esportes. E eu acho que ela estava considerando aceitar. Ela tinha marcado uma reunião para tocar isso adiante 2 dias antes da morte dela, com a Ana Moser, inclusive, que acabou sendo a indicada. Eu não sei se a Isabel ia aguentar Brasília, não sei se a Brasília ia aguentar a Isabel, mas o fato é que a Ana Moser, quando assumiu, ficou, sei lá, 3 meses no ministério e teve que ser sacrificada porque o Fufuca precisava um ministério lá para a Fufuca corrente precisava ser dele. acomodado. Mais um Isso, desses exatamente. grandes, enormes e repetitivos desperdícios desse país, a gestão do esporte. Mas, enfim, daria outro programa. Vários. Ó,